os adventistas se esforçam para fazer o melhor que eles podem no mundo de pecado para obedecer a Deus. E Deus olha com carinho para essa obediência, mesmo que ela não seja perfeita. Em comparação com muitos que não querem nem cogitar obedecer a Deus. Essa aqui, na verdade, não é uma pergunta, esta é um desafio, diríamos assim, um desafio teológico. Tá? Então, não tem problema algum, desde que seja feito com respeito, como foi feito com respeito aqui. O Willer Geraldo de Souza, ele escreveu assim: já questionei vários adventistas sobre o sábado, e nenhum soube responder. Como guardar o sábado se preciso pagar transportes para ir a um templo? E os hospitais adventistas cobram consultas no dia de sábado? Eu vou responder para você esta pergunta, mas antes, no canal há um vídeo em que eu falo algo sobre esse assunto. Tá? Você pode pesquisar ou posso deixar na descrição depois para você o link desse vídeo, tá bom? Em primeiro lugar, o que eu tenho a dizer ao querido irmão Willer? Se os adventistas do sétimo dia estivessem guardando o sábado de forma errada, isso não justificaria a sua desobediência a Deus. Vou repetir. Se os adventistas do sétimo dia guardarem em algum momento o sábado de forma errada, isso não justifica a sua desobediência. Primeiro porque o sábado faz parte do decálogo, que possui mandamentos apenas de ordem moral, ou seja, princípios universais. E em segundo lugar, Eclesiastes 12, 13 e 14 mostra-nos que não tem como justificarmos a nossa desobediência por causa de outros. Neste caso, por causa dos adventistas, de acordo com você. Eclesiastes 12, 13 e 14 é bem claro em relação a isso. De tudo que se tem ouvido, a suma ou a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Não é só do judeu, é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, se o juízo é individual, o fato de você ver ou pensar que algum adventista guarda o sábado de forma errada não justifica a sua desobediência. Um outro detalhe: como fica a questão de pegar um ônibus para ir na igreja? Primeiramente, a recomendação é que os irmãos evitem ao máximo pagar a passagem naquele dia e que já tenham o ticket comprado com antecedência. Em algumas cidades, se não na maioria, isto é possível. E aí nós temos que pensar também numa outra coisa. No mundo em que nós vivemos de pecado, muitas vezes nós temos que escolher dos males o menor. Né? E qual dos males é o menor? Eu ir à igreja de ônibus ou eu não ir à igreja? Você entendeu? Então, no mundo pecaminoso, por isso que a salvação tem que ser pela graça. No mundo pecaminoso, nós não conseguimos obedecer 100% à lei de Deus. Primeiro, porque temos uma natureza pecaminosa, e segundo, porque estamos na presença do pecado neste mundo. Agora, isso não significa que não devemos nos esforçar. Deus quer que nós façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para que nós possamos obedecê-lo da melhor forma possível. Devemos fazer o nosso melhor dentro das possibilidades que o mundo pecaminoso nos oferece. Nós não somos perfeitos, né? Mas tentamos fazer a nossa parte. E por isso nós não podemos ser julgados. Né? Não somos perfeitos, mas tentamos
lutamos para fazermos a nossa parte em observar o sábado. Se não sair em alguns momentos sair 100%, Deus vai ficar feliz porque ele vê o esforço. É melhor ver alguém se esforçar em fazer alguma coisa do que alguém não fazer nada por aquilo. Tá? E, para finalizar, eu quero ler para você Apocalipse 14:12. Esse texto mostra, meu irmão, que os cristãos nos últimos dias, eles terão uma compreensão equilibrada entre a justificação pela fé e a santificação que produz obras. Apocalipse 14:12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, que são os crentes, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você vê o equilíbrio? Esses santos que perseveram em seguir a Deus, eles têm a fé em Jesus, e como resultado desta fé operante e transformadora, eles guardam os mandamentos de Deus. Então, por essas razões, meu irmão, eu creio que você não está correto nas suas afirmações. E quanto aos hospitais adventistas, os hospitais adventistas não funcionam da mesma forma que em outros dias da semana. Se algum hospital transgredir isso, obviamente que a liderança local vai saber e vai falar com os responsáveis. O que é feito no hospital adventista é apenas o necessário para a manutenção da vida. Então, não é levado o medicamento aos pacientes, cirurgias não são marcadas para o sábado, a não ser que surja uma emergência. Trabalhos burocráticos de escritório, pagamentos não são feitos no sábado. Então, os adventistas, como eu lhe disse, se esforçam para fazer o melhor que eles podem no mundo de pecado para obedecer a Deus. E Deus olha com carinho para essa obediência, mesmo que ela não seja perfeita. Em comparação com muitos que não querem nem cogitar obedecer a Deus. Adri Soares escreveu o seguinte: faz um ano que guardo o sábado e é uma bênção. Mas brinco que no meu trabalho todos os equipamentos já eram sabatistas. Todo santo sábado que trabalhava, meu equipamento travava e eu tinha que parar. Agora não tenho mais problemas e não trabalho mais no sábado. Que interessante a história dela. Na vida dela se cumpriu essa promessa, de Isaías 56:2. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Ou seja, feliz a pessoa que faz isso. Então, parabéns pela sua perseverança, e por você ver Deus falando com você já desde o passado.